isso, a gente vai ler lá em Ruth, no capítulo 1, entre os versículos 19 e 22. Amém? Ruth, capítulo 1, entre os versículos 19 e 22. Todos encontraram aí? A palavra de Deus diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe com a sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Amém? Essa história aqui, esse livro, ele nos conta a história da família de Elimeleque. Elimeleque, ele era um homem casado com Noemi. Eles tiveram 2 filhos que se chamavam Malom e Quilion, e eles moravam em Belém. Só que a Bíblia nos conta que houve uma época que teve fome lá onde eles moravam. Por isso Elimeleque, ele decidiu ir morar em Moabe com Ruth e a sua família. Mas a Bíblia nos conta que chegando em Moabe, Elimeleque morreu. E aí, quando já tinha quase 10 anos que eles estavam lá, também morreram os seus 2 filhos. E sobraram somente Noemi, a esposa, com as suas 2 noras, Orfa e Ruth. Então, Ruth, com as suas noras, decide voltar para Belém. Por quê? Porque ela ouviu dizer que em Belém tinha pão novamente. Que a época da fome lá já tinha passado, que a provisão de Deus já tinha retornado para Belém. Então elas decidiram voltar para lá. Só que no meio do caminho, a Noemi vira para as noras dela e fala assim: em outras palavras, né? Se eu fosse vocês, voltava para sua casa, para sua família, porque eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Eu não vou casar de novo. E mesmo se eu casar e tiver filhos, vocês vão esperar eles crescer para vocês casarem com eles? Eu não tenho mais nada para oferecer para vocês. Então, a Bíblia nos conta que Orfa decidiu voltar para a família. Porém, Ruth continuou com ela. Então, aqui nessa história, a gente vê 3 mulheres. E essas mulheres, elas têm semelhanças e têm diferenças. E é isso que eu vou falar com vocês aqui. E o que elas têm de semelhança? A semelhança delas aqui é a situação de dor. Elas estão ligadas pela dor, porque ambas perderam pessoas importantes. Claro que a dor de Noemi, ela estava mais intensa, porque além de perder o papel de esposa, ela também tinha perdido o papel de mãe. Só que elas estavam ligadas pela dor. Só que qual é a diferença dessas mulheres? Essas mulheres, elas têm uma visão diferente da vida. Elas têm uma visão diferente da dor. E, consequentemente, elas têm comportamentos diferentes uma da outra. Porque cada uma enxerga a dor, a perda, de um modo diferente. E para a palavra de hoje, eu queria focar na Noemi e na Ruth. Quando a gente olha para Noemi, que era a esposa, ela está enxergando tudo aquilo que acontece com ela pelo olhar da dor. Ela enxerga pelo olhar da dor. E o que a dor faz? A dor, ela distorce a nossa visão. A dor, ela tira a realidade das coisas. A dor faz a gente enxergar o que não tem. E é isso que está acontecendo com Noemi aqui. Porque como eu li aqui para vocês,
entre os versículos 19 e 22, ela pede para nem chamarem ela mais de Noemi, mas para chamarem ela de Mara, porque a vida dela estava amarga. Então, qual era a visão que Noemi tinha? Eu sou amarga, Deus está me punindo, eu não tenho mais nada, eu quero sumir, porque eu não tenho mais filho, eu não tenho mais esposo, eu estava cheia, agora eu estou vazia. Então, esse olhar que foi construído por Noemi aqui. E uma observação importante, construído por Noemi, não é o que Deus estava vendo sobre ela, que é o que a gente vai ver. Então, a dor, muitas vezes, ela faz a gente enxergar aquilo que não existe. A dor, ela faz a gente potencializar aquilo que não deve ser potencializado. A dor, muitas vezes, ela rouba de nós a visão original das coisas. Ela rouba de nós a nossa clareza. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado. E era isso que estava acontecendo com Noemi aqui, porque ela estava sendo movida pela dor. Ela estava vivendo uma trava emocional ali na vida dela. Então, ela estava enxergando o que estava acontecendo com ela por causa disso. Ela via todo aquele cenário como um atraso no seu progresso. Ela via aquele cenário como um atraso na sua trajetória. É assim que ela enxergava. Só que ela não estava entendendo que tudo aquilo que estava acontecendo com ela era permissão de Deus para que ela chegasse aonde Deus queria que ela estivesse. Então a gente precisa entender que Deus, irmãos, Ele vai criar às vezes situações às vezes dolorosas, como essa, para poder mudar a nossa trajetória, alinhando a nossa trajetória à vontade dEle. E aí, quando Ele começa a alinhar, Ele começa a resolver, igual eu falei, normalmente, essas resoluções de Deus na nossa vida, elas são dolorosas, elas geram em nós alguns desconfortos. Muitas vezes a gente prefere viver um caminho contrário à vontade de Deus do que viver um desconforto para estar na vontade de Deus. Então a gente tem que se atentar a isso. O que é melhor? Viver na vontade de Deus ou sofrer um desconforto, mas estar na vontade de Deus? O que é melhor? A gente tem que pesar isso. O grande problema das pessoas hoje é que elas focam nas perdas, elas focam nos problemas e elas não focam no mover de Deus sobre a vida delas. Aí o que acontece? Deus vai lá e quer alinhar a nossa vida ao propósito dele. Só que muitas vezes para isso vão haver perdas, seja de pessoas, seja de coisas. Aí quando Deus vai lá e tira essas coisas, a gente está tão aprisionado na visão da dor que a gente sente saudade daquilo que está nos atrapalhando a estar no propósito de Deus. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque muitas vezes as perdas é que vão nos dar crescimento. Muitas vezes as perdas é que vão nos fazer estar alinhados com o que Deus tem pra gente. Então a morte de Elimeleque gerou desconforto para Noemi, porque afinal de contas, quem quer ficar viúva? Ninguém. Só que, para que os planos de Deus se cumprissem na vida de Noemi, o marido dela e os filhos dela tinham que morrer. Era o que Deus tinha para ela, para que se cumprisse o propósito de Deus na vida dela. Então, muitas vezes a gente fica pensando assim: ah, mas eu não queria passar por isso. Ah, mas passar por isso é uma verdadeira guerra, é muita dificuldade. Eu até anotei aqui para falar para vocês que é melhor viver numa guerra para ser livre, porque a gente só vai ser livre quando estiver na vontade de Deus, do que viver uma guerra a vida toda. O nosso problema, irmãos, é que a gente preocupa com a guerra que vai resolver a nossa vida e se esquece das guerras que passamos todos os dias pelos problemas não resolvidos. Esse é o nosso problema. Vou repetir, para quem não entendeu. O nosso problema é que a gente prefere passar por uma guerra a vida toda do que resolver um problema e ser livre na vontade de Deus. Esse é o nosso problema. Então, Noemi aqui, ela começa a mostrar, através dos comportamentos que ela está tendo,
o que Deus está fazendo na vida dela para alinhar a vida dela com a vontade de Deus, está fazendo ela mal. Ela não está gostando que Deus está colocando ela na vontade dele. E aí aqui fica um ensinamento para nós. O nosso comportamento, ele precisa combinar com as nossas orações. Porque muitas vezes não tem compatibilidade o nosso comportamento com aquilo que a gente pede a Deus. Porque muitas vezes a gente pede para Deus: Senhor, cumpre a tua vontade na minha vida. Senhor, faça o teu querer. Senhor, resolve o meu problema. E aí o jeito de Deus resolver é tirando uma coisa da sua vida. E quando Ele tira, o seu comportamento não está compatível com o que você pediu. Então por que você está pedindo? Essa é a questão. A gente tem que pedir o Senhor e estar preparado, porque a vontade dEle vai nos gerar dor muitas vezes. Essa é a questão. Então o que Deus está fazendo aqui na vida de Noemi, Ele está reposicionando ela. Porque dentro da casa deles lá, ele sabia quem era quem. Então Deus olhou para Noemi e achou graça nela. Por isso que ele estava movendo e alinhando a trajetória dela. Tudo estava acontecendo pela permissão dele. E aí aqui também temos um outro ensinamento. A gente tem que chegar a um nível de maturidade para entender que tem hora Deus permite a perda na nossa vida, seja do que for. Por quê? Porque o milagre somos nós. Porque vocês vão concordar comigo que quando Deus tirou o marido e os filhos dela, Deus estava falando para ela que ela ia viver, que ela não ia morrer. Deus estava falando para ela que ela não ia ficar envergonhada, ela não ia ficar no prejuízo, ela não ia sumir na história. Isso a gente vê no decorrer da palavra, que no final a gente vai ver, Deus muda a trajetória dela para melhor. Então, aqui em outras palavras, eu até anotei aqui para dizer, Deus estava falando com ela: olha, eu te tirei coisas, mas eu te acrescento coisas. Muitas vezes é assim que Deus faz na nossa vida. Posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir um aleluia? Então a gente precisa parar de olhar as perdas com o olhar da dor. Porque o olhar da dor distorce a nossa visão. Mas aí você pode falar comigo assim: ah, Ludmila, mas não sobrou nada na minha vida, você não sabe, por isso que você está falando isso. Eu tinha família, hoje eu não tenho mais. Eu tinha dinheiro, hoje eu não tenho mais. Eu tinha trabalho e hoje eu não tenho mais. Mas aí Deus te chamou aqui para te falar: não diga isso. Porque não é que você não tem mais nada, sobrou você. Você é um milagre, você está aí vivo, respirando. Você está aí fazendo tudo que você precisa fazer, você está aí com saúde. Eu sei que é difícil, mas o que Deus ele quer de nós? Ele quer o pensamento e o sentimento sempre assim, ó: eu não estou na minha melhor fase, mas glória a Deus, eu estou com vida. Eu não estou na minha melhor fase, mas glória a Deus, eu estou respirando. Eu não estou na minha melhor fase, mas o Deus que acrescenta está cuidando de mim. É isso que Deus quer de nós. É difícil, mas é isso que Deus quer de nós. Ele quer que a gente celebre o fato de nós estarmos vivos. Porque as perdas não significa que Ele tirou tudo, porque ainda tem a gente aqui, para a glória dEle. Então a gente tem que celebrar a nossa vida. Hoje, você levantou, você respira, mas tiveram pessoas hoje que levantou e teve um AVC, está vegetando, já desistiu de tudo, está doente, está de cama. Então é isso que Deus quer despertar em nós. A gente pode não estar na nossa melhor fase, mas o milagre somos nós. E glória a Deus por isso. Então, voltando à história, Noemi, ela não enxerga como Deus vê, por causa que a visão dela está distorcida pela dor. Ela tem essa visão distorcida e por isso ela não consegue ter clareza e nem discernimento naquilo que está acontecendo na vida dela. Ela não consegue ver as movimentações de Deus na vida dela por causa dessa visão distorcida. Só que, se de um lado tem Noemi com a visão distorcida pela dor, do outro tem Ruth. E para falar de Ruth, eu trouxe aqui a palavra independência. E eu vou ler para vocês o que significa. Independência significa estado ou condição. Caráter de alguém que gosta de autonomia, de liberdade em relação a algo ou alguém.
Alguém que não se deixa influenciar e que caminha com imparcialidade. Então, se de um lado nós temos Noemi prisioneira pela visão da dor, do outro a gente tem Ruth, que também perdeu o marido, que também atravessa por uma fase difícil. Só que essa Ruth, ela não vive uma submissão psicológica. Essa Ruth, ela consegue ressignificar as coisas. Ela não deixa que a dor a domine. O que é ressignificar? Ela consegue voltar ao estado original depois de viver algo difícil, algo que doeu. Então ela sente a dor, mas ela não vive a dor. Ela olha a dor pelo olhar inteligente. E é isso que Deus quer falar conosco. Enquanto Noemi enxerga a dor pelo olhar, enxerga a perda pelo olhar da dor, Ruth enxerga a perda pelo olhar inteligente. E é isso que Deus quer fazer com que a gente reflita nessa noite. Ruth, ela olha com um olhar inteligente, ela olha com um olhar positivo, e quem faz isso consegue achar soluções para coisas muito difíceis, assim como Ruth encontrou. Então, Ruth, ela olhou para a dor, ela perdeu o marido, ela viveu o luto, mas ela ficou viva. Ela não se perdeu no meio das perdas. As perdas não fizeram barulho na cabeça de Ruth. Então, Ruth, quando ela age assim, o que ela entende? Espera aí, já que não dá para mudar o que aconteceu, eu vou mudar a minha visão sobre o que aconteceu. Vocês estão entendendo isso? E é assim que a gente tem que agir. Já que eu não consigo mudar o que aconteceu, eu preciso mudar como eu enxergo em relação ao que aconteceu. Ruth, ela nos ensina isso. Ela nos ensina que o luto não aprisionou a alma dela. Ela viveu a perda, mas ela conseguiu se ressignificar. A Ruth, ela olhou para a vida e entendeu que naquele momento o que ela devia fazer era seguir em frente. É isso que a Ruth entendeu. E aí eu não sei o que você está passando na sua vida. Só que nesse momento, o que é o mais inteligente a ser feito é seguir em frente e não parar. Siga em frente. Siga em frente. Na história, quando Noemi fez esse comunicado que estava indo para Belém, dizendo que ia voltar, que tinha pão novamente, a Noemi, ela voltou para lá, não com a intenção de viver a melhor fase da sua vida. Ela voltou para lá simplesmente para finalizar a vida dela. Só que Ruth, diferente de Noemi, ela não pensou assim. Ela se encheu de motivação própria. A Ruth, ela não precisou nem de sonho, não precisou de anjo, não precisou de profeta, não precisou de revelação, não precisou de sinal. Bastou ela ouvir, em Belém tem pão. Então, ela conseguiu enxergar a oportunidade. E muitas vezes é isso que Deus quer de nós. Que a gente enxergue a oportunidade e que a gente siga em frente. Deus, Ele quer pessoas que tenham iniciativa própria. Assim como Ruth. Ele não quer pessoas que dependam de convite. Pessoas que dependam de uma ordem. Ele quer pessoas que enxerguem a oportunidade, como Ruth, se levante e fale, não, eu quero. Não, eu vou. Não, eu vou fazer. Então, Ruth, ela não precisou de nada disso. Ela não precisou de revelação, não precisou de nada, porque o que ela precisava, ela já tinha, que era iniciativa e vontade própria. Então, no meio lá daquela DR, lá quando elas estavam voltando para Belém, quando a Noemi estava tentando fazer a cabeça delas para não voltarem com ela, a Ruth, ela estava decidida. Ela falou, não, eu sei que você está falando, em outras palavras, né? Eu sei que você está falando isso para o meu bem, mas eu não vou voltar, porque eu estou decidida. Ruth, ela era uma mulher resolvida. E aqui fica o ensinamento da palavra de Deus para nós. Muitas pessoas não conseguem dar continuidade naquilo que se propõe a fazer porque falta vontade. Muitas pessoas não conseguem dar continuidade, ou seja, são inconstantes
em tudo que for fazer, porque falta vontade. Sabe o que significa vontade? Vontade significa o estado inicial de uma motivação que me tira de onde eu estou para caminhar para onde eu preciso ir. Mas decisão é diferente de motivação. Decisão é algo que já foi resolvido, e o que foi resolvido não é mexido. Então é isso aqui que Ruth está nos ensinando. Ruth tem decisões, ela está firme, ela sabe o que ela quer. E aqui ela está tão decidida que ela não tem medo do que vai vir a acontecer. E aqui fica um outro ensinamento para a gente. Por que ela não tem medo do que vai acontecer? Porque ela propôs no coração dela o seguinte: eu não sei o que vai acontecer, mas eu sei que vai ser perfeito, porque é Deus que vai direcionar. E é isso que Deus quer de nós. Para Ruth, se não tivesse marido, estava ok, não tinha problema, porque naquele momento que elas estavam indo para Belém, não era essa a prioridade. Para Ruth, se não tivesse prosperidade, estava ok, porque naquele momento não era o que ela queria. Se não tivesse mudança de vida naquele momento, estava ok, porque o propósito de Ruth era chegar até Belém. E aqui também tem mais um ensinamento. A gente aprende que primeiro a gente deve chegar e depois a gente deve planejar. Porque se a gente chegar no lugar certo, Deus vai nos dar direcionamento para as demais coisas. Por isso que a gente tem que buscar do Senhor. Primeiro a gente pisa, depois a gente sonha. Primeiro chega, primeiro busca de Deus. Deus, onde o Senhor quer que eu vá? Aonde o Senhor quer que eu esteja? Depois Deus direciona o restante. Porque a Bíblia diz também, né? Cada dia com o seu mal. Então Ruth aqui, ela está se mostrando que ela não é movida pela necessidade. Porque como eu disse, se tivesse marido ou não tivesse, ok. Se tivesse fartura ou não tivesse, ok também. Se tivesse boa casa ou não tivesse, ok também. Porque ela não está movida pela necessidade, ela está caminhando pela oportunidade. E é isso que Deus quer nos despertar. Muitas vezes a gente se atrapalha, porque a gente foca tanto na necessidade e esquece da prioridade. Esse é o problema. Quando a gente parar de pensar assim, a gente vai conseguir resolver as coisas na nossa vida. Aqui eu até anotei uma pregação do pastor, não sei se vocês vão se lembrar, que ele, através da vida dele, Deus nos ensinou que às vezes a gente deixa a necessidade tomar o lugar da prioridade. Esse é o nosso problema. Ele até mencionou o episódio de Jesus no deserto. Jesus, ele estava lá no deserto com fome. Ele tinha uma necessidade. Qual que era a necessidade de Jesus? Comer. Só que ele priorizou a necessidade? Não. Por quê? A necessidade não é prioridade. E é isso que muitas vezes a gente falha na nossa vida. Então, se a gente não tiver a oportunidade, a gente precisa criar. Se a gente faltar algum episódio que nos dê ali a oportunidade de fazer alguma coisa, a gente precisa ser esperto, a gente precisa ser proativo, assim como Ruth foi. Então, continuando aqui na história, porque até aqui a gente viu a ida delas a Belém. Mas a gente ainda não viu o que aconteceu quando elas chegaram em Belém. Então, vamos lá. Primeiro ponto importante. Quando elas estavam indo para chegar, prestes a chegar, Noemi, ela estava com a visão de pessoa prostrada. De pessoa que já tinha desistido de tudo, olhando pela visão da dor. Mas Ruth, diferente, ela chegou lá ativa. Ela já chegou lá procurando o que Belém poderia oferecer de bom para ela. Olha a diferença de visão. Olha o que a visão, como você vê a perda, pode alterar as coisas na sua vida. É isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Então a Ruth chegou lá procurando. O que é que eu posso fazer para melhorar a nossa situação? Para resolver a nossa vida aqui? A gente precisa sobreviver, a gente precisa seguir em frente. Então ela chegou procurando. E aí ela olha para onde? Para o campo. A Bíblia conta que Ruth olhou para o campo. Ela viu que lá no campo tinha uma grande movimentação de trabalhadores.
E aí como que funcionava? Os trabalhadores, eles vinham fazendo a colheita. E aquilo que sobrava, que caía, eles não podiam voltar para pegar. Porque aquilo ali, o restante que caía, era para os necessitados. Ficaria para os órfãos, para as viúvas. E então, o dono do campo, inclusive, teria isenção de impostos, se ele agisse daquela forma. E automaticamente também a bênção do Senhor. Então, ela sabendo daquilo, ela começou a catar espigas. Ela viu ali no campo uma saída, uma solução, uma oportunidade, e ela foi. Então, ela chegou com essa visão e Ruth chegou prostrada. Olha a diferença. Ruth, ela não chegou em Belém olhando para as outras coisas. Ela chegou olhando para o que ia mudar a vida dela. Ela chegou com uma visão totalmente diferente. E assim devemos ser nós. Nós não devemos olhar para aquilo que nos atrapalha, mas para aquilo que nos beneficia. A gente tem que ter uma visão para aquilo que vai nos favorecer. A gente não deve ficar olhando para A, B ou C, preocupado com A, B ou C. A gente tem que ter foco. A gente tem que olhar para um ambiente que vai mudar a nossa vida, que vai transformar a nossa vida. Foi isso que Ruth fez. E aí eu faço uma pergunta para nós, porque eu me incluo também. Para onde que a gente está olhando? Porque dependendo do lugar que a gente está olhando, ou você se torna livre, ou você se torna prisioneiro. A situação ou ela vai te deformar, ou ela vai te transformar. Por isso que a gente tem que tomar cuidado. Para onde a gente está olhando. E aí reparem que, na história, quando Ruth chega lá e olha para o campo, ela já não chega indo direto para o campo e resolvendo a vida dela, não. Primeiro, ela busca acesso. E acesso aonde e com quem? Com Noemi. Por quê? Quem era ali de uma certa forma a autoridade sobre a vida dela? Noemi. Apesar de Noemi, ela não estar na melhor fase da vida dela, Ruth, ela não desconsidera Noemi. Ela reconhece ali a autoridade de Noemi sobre a vida dela. Isso de uma certa forma é ruim? Sim. Por quê? Porque ela estava indo procurar acesso com uma pessoa que, humanamente falando, estava mal. Estava passando por um momento difícil emocionalmente. Só que ela não invalidou Noemi pelo que ela estava passando. Ela reconheceu a autoridade de Noemi e foi lá buscar acesso. E aqui, a Noemi, mesmo com tudo que ela estava passando, ela tinha tudo para falar para Ruth assim: não, menina, fica quieta. Pelo amor de Deus, o que você está caçando aí, fazer isso? Você nem conhece o lugar. A gente acabou de chegar. Vamos nos acomodar aqui primeiro. E o que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente não pode travar o outro pelos problemas que estão acontecendo na nossa vida. Não podemos fazer isso, porque isso desagrada a Deus. Não é porque eu estou com dor que quando a Franciele vier conversar comigo, vier me pedir um conselho, eu tenho que contaminar ela. A gente tem que ter cuidado com isso, porque se a gente está pela visão da dor, a gente pode atrapalhar a vida da outra pessoa também. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, Deus, a gente tem que ter essa visão, porque Ele não quer rivalidade, Ele não quer competição. O que Deus quer é que um ajude o outro a levantar, a ter uma visão grande. É isso que Deus quer da gente. Então eu disse que Ruth foi buscar acesso a Noemi. E aí ela recebeu o acesso. Noemi, mesmo com tudo que ela estava passando, ela falou: não, vai lá. Ela incentivou ela. Aí fica um outro questionamento para nós como igreja. Muitas vezes nós recebemos o acesso de Deus, a autorização de Deus. Nós recebemos a bênção de Deus para correr atrás do que a gente quer, para fazer qualquer coisa que seja que a gente quer. E o que nós temos feito? Nós estamos parados, esperando o anjo de Deus descer do céu e fazer para nós, ou nós temos tido atitude? Ou a gente tem levantado a cabeça e visto como Ruth viu e falando: não, eu vou. Não, eu vou fazer. Não, eu vou aproveitar. Não, eu vou mudar essa situação. Então isso aqui nos ensina que autorização sem movimento não gera resultados. A autorização sem movimento não gera resultados. Às vezes Deus nos autorizou a fazer, mas o que nós temos feito? Então Ruth, ela recebeu a autorização. E a Bíblia diz que ela ficou tão focada naquilo que ela pegou para fazer,
focada que ela nem parou para se alimentar. Lá em Ruth, no capítulo 2, versículo 3, fala que ela estava tão focada na produção que ela saiu de um extremo do campo e foi parar no outro extremo, lá no campo de Boaz. A Bíblia nos diz isso. Mas aí fica uma pergunta: quem era Boaz? A Bíblia conta que Boaz, ele era parente de Noemi. Ele era um homem rico, um homem influente e um homem, inclusive, dono dos campos de plantação que Ruth estava realizando a colheita. E aí, lá no final, a história vai nos contar que Ruth se casa com ele. Ruth se casa com ele, Ruth tem um filho com ele, coloca o nome do filho dele de Obed. E aí, a partir disso, a vida tanto de Ruth quanto de Noemi mudam completamente. Então, acredito eu, que quando elas chegaram nesse patamar, elas olharam para trás e conseguiram entender. Entendi por que tinha que acontecer tudo que aconteceu. Agora eu estou entendendo a perda, eu estou entendendo a dor. Então, aqui a gente consegue aprender isso com elas. Então, voltando aqui à história. Ruth estava lá no campo, fazendo a colheita. E aí ela estava focada, ela tinha compromisso, ela tinha disciplina. E por isso ela chegou aonde ela precisava chegar. O que Ruth fez? Coloquei aqui uma pergunta para reflexão nossa. O que Ruth fez para chegar no lugar que ia mudar a vida dela? O que Ruth fez para chegar no ambiente que deu a ela o casamento com Boaz? Para chegar no ambiente a qual ela receberia um nome? O que ela fez para entrar, inclusive, na genealogia de Jesus? O que ela fez? Ela trabalhou. Mais uma vez, ela teve foco, ela teve determinação, ela teve compromisso com aquilo que ela estava envolvida a fazer. E a gente precisa acreditar e ter esse compromisso. Porque muitas vezes a gente não tem esse compromisso com tudo que a gente se compromete a fazer, por causa dessa inconstância que nos atrapalha. Então a gente tem que buscar do Senhor sempre para nos ajudar a ser constantes. Constantes em tudo que a gente for fazer. Porque a gente sempre começa muito empolgado. E aí depois a gente vai deixando de lado. A gente sempre começa entregando o melhor. E aí depois a gente vai entregando o resto. Depois a gente vai entregando o resto de determinação. Nossa, eu vou orar, eu vou falar com Deus todo dia. Eu vou abrir um propósito. Não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Passa uma semana, cadê? Às vezes até está fazendo, mas não está fazendo com a mesma emoção, com a mesma intensidade. E é isso que Deus quer de nós. Então a gente precisa crer nisso e mudar isso na nossa vida. Então Ruth, ela chegou aonde ela precisava, que era ali no campo para catar espigas. Mas o Senhor olhou para ela e falou: não, peraí, não é sobre catar espigas, é sobre destino. Eu vou mudar o seu destino. E aí, refletindo isso tudo que aconteceu aqui, a gente precisa nos atentar para um importantíssimo princípio bíblico, muito importante. Não sei se vocês repararam, mas tudo que Ruth fez não foi só para beneficiar ela, foi também para beneficiar a Noemi. Tudo que ela fez, cada detalhe. Ruth, ela não estava trabalhando só para ela. Ela não estava querendo uma casa bacana só para ela. Ela também visava a Noemi. Então, a gente aprende que muitas situações na nossa vida só vão mudar quando a gente parar de olhar um pouco só para a gente. A gente tem que olhar um pouco para o outro. O que o outro está precisando? Deixa eu tentar ajudar alguma coisa, nem que seja uma oração, não precisa a pessoa saber. Então, há inúmeros exemplos, inclusive, desse princípio bíblico, em outras histórias da Bíblia. E eu trouxe um aqui, para mostrar para vocês. Lá em 1 Reis, no capítulo 4, versículo 8, não precisa abrir, conta da mulher sunamita. A mulher sunamita, ela estava ajudando o profeta. Ela estava investindo no profeta. Ela estava ajudando ele a estruturar ali o ministério dele. Ela se preocupou com ele. E aí, no final, ela recebeu o que dinheiro não pode dar a ela.
Então a gente tem que se preocupar com isso. A vida de Ruth mudou porque ela também estava preocupada com a vida de Noemi. E além disso, qual é o segundo princípio muito importante? Qual é o segundo mandamento? Amar ao próximo como a si mesmo. Então tá vendo como que a visão da dor, se a gente não tomar cuidado com ela, ela nos atrapalha a viver todos os princípios bíblicos que Deus nos ensina. A gente tem que tomar cuidado como a gente tem enxergado a dor, como a gente tem enxergado a perda. Então aquela mulher Ruth que era mal vista por muitos, agora ela estava no lugar de honra. Agora ela tinha se tornado uma mulher ali virtuosa, exemplo, enfim. Então eu convido a igreja a orar, a falar com o Senhor, a mudar de comportamento. Eu gostaria de chamar aqui o pessoal do louvor para a gente estar orando, para a gente estar adorando ao Senhor, estar buscando do Senhor. A gente precisa entender que os desafios que Deus entrega na nossa vida, que vão mudar o nosso nível. A gente precisa, igreja, viver uma mudança de mentalidade. Ruth, ela processou a dor mais rápido. Noemi processou a dor com mais tempo. Só que no final, ambas terminaram recriadas. Por quê? Por causa da visão, como elas enxergavam a perda na vida delas. Noemi aqui, ela tinha motivos para não terminar como Mara, mas para terminar como Noemi, aquela Noemi agradável que todo mundo conhecia. Então, eu te convido, vamos ficar de pé, vamos orar, vamos nos posicionar, vamos mudar isso na nossa vida, vamos tomar iniciativa. Deus, Ele nos chamou aqui para nos mostrar que Ele é especialista em fazer coisas boas em ruins. Tudo que a Noemi viveu gerou um propósito maior no retorno dela para Belém. Então que a gente possa pegar essa palavra, guardar no nosso coração e praticar. Amém? Vamos orar então. Deus, nós estamos aqui, ó Pai, depois dessa palavra, buscando do Senhor, pedindo ao Senhor que o Senhor nos ajude a ter uma visão inteligente da dor. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai, a enxergar as perdas e a enxergar as dores, ó Pai, sobre uma outra ótica, uma outra visão, sobre uma outra perspectiva. Porque, Senhor, nós sabemos que muitas vezes, Deus, nós agimos conforme o Senhor não quer. Nós saímos do Teu propósito quando nós enxergamos a dor com o olhar que nós não devemos enxergar. Então nós pedimos ao Senhor que o Senhor possa ministrar no nosso coração, que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa nos ajudar, Deus. Que o Senhor possa nos tirar do lugar que nós estamos e nos colocar no lugar que o Senhor quer que nós estejamos. É isso que nós pedimos ao Senhor. Nos dê crescimento, nos dê maturidade para poder ter essa visão, para enxergar sobre essa ótica. Em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas constantes, pessoas, Pai, que agradam ao Teu coração, que andam, Senhor, conforme o propósito do Teu querer, o propósito do Teu coração, Pai. Em nome de Jesus é o que nós te pedimos. Ora, igreja, fala com o Senhor, busca do Senhor, porque é para isso que Ele te trouxe aqui.